Oi, gente! O vídeo de hoje só com a minha pessoa, sem a participação da Aruana, porque como você viu pelo título, o assunto é sobre casamento. O que dizer sobre o meu casamento, que mal começou e já completou 3 anos. Na verdade, esse vídeo é um bate-papo, algo assim bem íntimo, pra eu falar um pouquinho sobre o que eu aprendi durante esses 3 anos, que são poucos anos, né? Perto do que eu quero que dure meu casamento, que em nome de Jesus vai durar muitos anos, até eu ficar muito velhinha, pro resto da minha vida. E, porém, 3 anos já foram anos suficientes pra aprender algumas coisas. E como vocês sabem, eu estou nesse relacionamento com o Marcos, na verdade, há 10 anos, então não é só os 3 anos de casamento, tem muita história antes da gente ter dito nosso sim um pro outro. E a gente aprendeu muita coisa durante esse decorrer e apesar de estar há 10 anos com alguém, né, quando eu casei com o Marcos eu tinha 8 anos de relacionamento entre namoro e noivado, ainda assim, casamento é algo totalmente diferente. Você pode passar aí 20 anos com a pessoa, mas quando você casa e quando você vai dividir o mesmo teto, as coisas mudam, é diferente. Mesmo que você ache que você conhece a pessoa assim, de cabo a rabo, você sempre vai descobrir alguma coisa nova sobre essa pessoa. Porque, assim, compartilhar uma vida 24 horas por dia, indo dormir e acordando com a pessoa, é diferente. Isso eu te garanto. Gente, não liguem a minha produção pra esse vídeo, porque eu estou com meu cabelo úmido, molhado. Não estou muito maquiada, só passei uma máscara de cílios, uma coisinha na boca ali. Então eu tô super natural, good vibes nesse vídeo. A gente sempre aparece por aqui bem maquiada, produzidos e tal, porém, esse vídeo não terá produção. Como vocês viram pelo título, eu vou comentar aqui um pouquinho sobre a crise do primeiro ano e também sobre a questão de brigas no relacionamento, principalmente no casamento. Que quando você casa, as coisas se intensificam um pouco mais, então talvez as brigas aí aconteçam com mais frequência, porque como eu falei, é tudo diferente. E assim, começando então do início de tudo, nem todo casal sofre uma crise no primeiro ano. Acredito que todo casal sofre a sua crise, mas não necessariamente no primeiro ano, pode ser no terceiro, no 6º ano, enfim. Cada casal tem a sua história, né? No meu caso, a crise aconteceu no primeiro ano de casamento. Como eu falei, cada casal tem a sua história, porque tem gente que casa com muito pouco tempo de namoro e aí vai ter, assim, crises lá pra frente, depois de anos que tá casado. Mas no meu caso, como eu falei, eu já tinha um relacionamento, né, de longo prazo, então eu já estava há 8 anos com o Marcos quando a gente casou. E 8 anos são 8 anos, né, gente? Não é pouca coisa. E quando a gente casou, foi um choque de realidade em relação a muitas coisas. Então a nossa crise do casamento aconteceu no primeiro ano, foi um primeiro ano muito difícil. Eu acho que eu nunca comentei aqui sobre isso, não me lembro de ter comentado sobre isso. Mas foi um ano, assim, onde a gente precisou se conhecer de uma forma muito diferente do que a gente se conheceu durante os 8 anos, porque, como eu falei, dividir um mesmo teto, uma mesma casa, uma mesma vida ali, todo dia junto, é diferente de você namorar uma pessoa, conviver muito com essa pessoa, mas, né, cada um vai pra sua casa, quando tem uma discussão, cada um vai pro seu canto, pra sua casa, esfriar a cabeça. Não é assim, as coisas mudam e você precisa encarar ali uma realidade diferente. E o primeiro ano, nosso primeiro ano, foi muito difícil, porque foi um ano que eu tava trabalhando muito, eu fazia residência na época, e o Marcos também tava numa fase da empresa onde eu tava trabalhando muito, viajando muito. E a gente não conseguiu, assim, curtir tanto, assim, o início de casamento por conta da vida muito corrida. E até você se ajustar ali naquela nova vida, com a rotina de casa, com a rotina de trabalho, de cooperação mesmo do casal, principalmente dentro do lar, porque acredito que muitas das brigas no início do casamento é por conta do gerenciamento do lar ali, em questão tanto financeira quanto de atividades mesmo dentro de casa. Eu garanto que muitos casais brigam por isso, às vezes por um dos dois acabar se sobrecarregando demais, né? E no nosso caso, nossa crise, assim, foi justamente isso, foi de adaptação. Acredito que a gente estava com dificuldade de se adaptar nesse novo formato de vida. E foi bem difícil, porém a gente não esmoreceu, a gente procurou apoio em pessoas, apoio nos nossos pastores, a gente pediu conselhos para as pessoas que a gente sabia que tinham coisas para acrescentar na nossa vida. Eu acho que o maior erro da história é um casal e pedir conselho para amigo solteiro, ou pedir conselho para quem ainda não é casado. A maior bobeira, você tem que pedir conselho para quem você sabe que tem uma bagagem para te ajudar naquele assunto.
Então, assim, foi uma crise que a gente conseguiu superar. Hoje a gente já faz 3 anos de casamento e os 2 anos seguintes do primeiro ano, que foi o ano da nossa crise, foi muito tranquilo. A gente teve outros problemas, só que a gente tava tão forte, tão unido como casal, tão felizes, que os 2 anos seguintes foram completamente diferentes. E aí entra o que eu vou falar em relação a brigas, né, no casamento. As pessoas olham pra mim e pro Marcos, acham que a gente não discute, que a gente não briga, porque eu sou uma pessoa assim, que no meu relacionamento eu sempre fui muito engraçada, a gente sempre levou as coisas muito leves, assim, um com o outro. O Marcos é uma pessoa muito dinâmica, tem um humor, assim, que eu amo. Então a gente brinca muito um com o outro. Quem olha de fora acha que a gente sempre se dá bem, que a gente briga muito pouco. E durante o nosso tempo de namoro e de noivado, a gente brigava muito, porque somos pessoas que temos a personalidade muito parecida. Então, tem gente que briga por ser muito diferente, a gente briga por ser muito igual. Ele age de um jeito e eu faço do mesmo jeito, então quando a gente briga ali, a gente tem um conflito forte, porque nós dois somos geniosos, então quando a gente quer pôr a nossa opinião, a gente bate em cima daquilo. E o fato da gente ser muito igual no jeito de brigar, que a gente tinha muito conflito. Então, a gente brigava muito mais quando a gente namorava do que quando a gente casou. Então, depois que passou esse primeiro ano de crise, a gente se deu muito bem, porque foi o tempo da gente conseguir entender ali como que ia funcionar o nosso casamento, conseguir encaixar as coisas. E quando a gente conseguiu fazer isso no primeiro ano, que foi difícil, depois a gente se deu muito bem, a gente se dá muito bem. E esses dias, inclusive, eu tava conversando com o Marcos e falando que como hoje no casamento a gente se dá 1000 vezes melhor, a gente briga muito pouco do que quando a gente namorava. E eu tô falando isso não pra que vocês pensem que porque vocês são um casal que dá certo, porque vocês pensam do mesmo jeito, vocês têm as mesmas opiniões. Não, gente, é totalmente ao contrário. Eu e o Marcos, a gente tem opiniões muito diferentes sobre muitas coisas da vida. O Marcos tem uma personalidade forte, pra quem acha que ele é só alto astral, não, ele tem uma personalidade forte. Eu também tenho uma personalidade forte. Que mais? Temos gostos diferentes. Gente, pra tudo, ele tem um gosto pra música, eu tenho outro, ele tem um gosto pra comida, eu tenho outro. A gente é muito diferente no sentido de ser, porém somos muito iguais no sentido de personalidade. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então a gente tinha tudo pra dar errado, tudo pra dar errado. Principalmente depois do casamento, porque casamento não é brincadeira, gente, não é quando você toma uma decisão de levar uma vida junto com alguém, não é brincadeira. Então muita gente aí casa, porque vamos casar, porque vamos ser livres, porque liberdade, porque não sei o que e tal, sair da casa dos pais. E gente, não é. Casamento é uma coisa muito séria, é uma coisa pra vida. Então você tem que estar certo do que você quer, você tem que estar certo que você ama a pessoa, que você quer lutar, porque você vai lutar. Sim, você vai lutar no seu casamento. Vai chegar um momento, uma fase onde você vai ter que lutar pelo seu casamento. Isso envolve qualquer situação, brigas, situações um pouco mais extremas, mais difíceis, área financeira, rotina. Você vai ter problemas, né? Acho que se eu falasse aqui que todo casamento é mil maravilhas, eu estaria falando uma grande mentira. Mas o que fez a gente levar o nosso casamento de uma forma saudável e feliz, mesmo sendo pessoas totalmente diferentes, sendo um casal que, né, tinha tudo pra dar errado? Foi porque a gente compreendeu o limite do outro e a gente aprendeu a respeitar o limite do outro. Eu já vi muitos casais brigando por simplesmente não respeitar o limite do outro. Eu sei o que deixa o Marcos irritado, eu sei o que ele não gosta, eu sei o que ele se estressa dentro de casa em relação a fazeres, né, do lar. Eu sei o que ele não gosta em mim que eu faça. E ele sabe também tudo isso em relação a ele. E a gente respeita isso. Por exemplo, ele sabe que algumas atitudes que ele tem, por exemplo, ele é uma pessoa muito impulsiva na hora de falar as coisas. Então, por exemplo, se ele tá irritado, ele às vezes fala coisas que eu não gosto, né? Quando a gente tá com a cabeça quente, a gente acaba falando coisas que a gente não gosta. Então ele sabe exatamente as coisas que às vezes ele fala que eu não gosto. Então ele respeita esse meu limite. Então ele sabe que se ele falar aquilo, a gente vai brigar. Então ele não fala. E eu, da mesma forma, eu tenho atitudes ou às vezes coisas que eu faço assim no cotidiano que eu sei que ele não gosta, que ele não aprova, então eu busco não fazer aquilo. E eu acho que esse é o maior erro, às vezes, no casamento, é você olhar só porque você quer fazer, porque você quer dizer, porque você acha que é certo. E não é assim.
É você se preocupar também com o que o outro pensa, com o que o outro vai achar. Antes de você fazer alguma coisa, de você tomar uma atitude, de você fazer uma escolha, pensar, poxa, será que isso vai gerar um atrito? Será que isso não vai chatear o meu companheiro? E é fazer isso por amor, gente. Não é porque, não vou ser presa às coisas, ele não vai me mudar, eu não vou ser diferente do que eu sou. Não é isso, gente. Mas se você aceitou entrar dentro de um relacionamento, entrar dentro de um casamento, você precisa entender que você não tá mais sozinho. Tem outra pessoa ali dividindo a vida com você, que tem outras opiniões, que tem gostos diferentes que você, que concorda com coisas e que não concorda com outras coisas que você fala e faz. E eu acho que você compreender os limites do outro, até onde você pode ir, é fundamental. E quando a gente compreendeu isso, quando a gente se conheceu de verdade no casamento, a gente finalmente entendeu até que ponto a gente consegue ir, a gente pode ir com o outro, sabe? E quando você respeita esse limite em todos os sentidos, seja nas coisas que você diz, nas coisas que você faz, nas suas atitudes dentro de casa, nas suas escolhas do dia a dia, você vive em paz no teu casamento. Porque você se preocupou em respeitar o limite do outro e o outro se preocupou em respeitar o seu limite. E quando esse respeito mútuo acontece, não existe briga. E quando você compreende esse limite e você conhece a pessoa que você tem ao seu lado e você sabe, você mapeia a pessoa e sabe as coisas que você faz que a pessoa vai ficar feliz e as coisas que você fizer a pessoa vai ficar triste, vai ficar chateada, vai gerar uma briga, você passa a ter uma amizade muito legal. Então, assim, eu e Marcos, nós sempre fomos muito amigos, sempre fomos muito amigos mesmo, assim, de parceria mesmo, mas depois que a gente casou isso, assim, se multiplicou, porque a nossa amizade se fortaleceu demais, principalmente depois da crise do primeiro ano, que foi na crise do primeiro ano que a gente, de fato, conheceu os limites um do outro, a gente entendeu os limites um do outro, e você nunca vai conseguir compreender esses limites se você não conviver, se você não se permitir errar, acertar e aceitar a crise, porque todo mundo tem medo, né? Ai, por que crise? Porque eu não quero crise no meu casamento, porque isso, porque aquilo, porque eu estou numa crise, eu vou morrer e meu casamento vai acabar. Gente, a crise é necessária, ponto final, é necessária, porque é na crise que você compreende o que você precisa melhorar, que você compreende as coisas que precisam mudar. Sabe? E a parceria, ela é fundamental, assim, pra amizade. A parceria que eu digo não é sobre fazer as coisas que ambos gostam. Nós dois gostamos de viajar e acampar, então vamos fazer isso, somos parceiros nisso. Parceria não é só isso, parceria é você fazer às vezes o que você não curte tanto, mas pelo outro. Então, por exemplo, uma coisa que eu não gosto tanto, assistir algumas séries que o Marcos gosta. Porém, eu assisto com ele porque eu sou parceira dele. Eu tô ali em um momento fazendo algo que ele gosta. Por exemplo, assistir NBA. Era uma coisa que eu não fazia antes, não tinha esse costume de assistir NBA. Porém, o Marcos gosta muito e eu comecei a assistir com ele por parceria mesmo. Eu ficava comentando as coisas do jogo e tal, na amizade. E eu comecei a ter prazer nisso, porque era um momento que eu via que ele gostava e ele gostava dele estar participando. E isso é muito legal, assim como ele faz coisas por mim também, que eu sei que ele não é tão fã, porém ele faz pra me ver feliz, pra me ver ali alegre dele estar participando. E isso são coisas que você entende na crise, sabe? E a gente só tem 3 anos de casamento, só temos 10 anos de história juntos, então ainda tem uma longa caminhada, tem muita coisa pra aprender. Porém, nesses 3 primeiros anos, foi isso que eu compreendi em todos os sentidos do casamento, que a crise é necessária, independente de quando ela aconteça, e que a partir do momento que você compreende e entende até onde vai o limite do outro, você vive em paz. Você respeitar o limite do outro, você vive em paz. Você ser parceiro do outro nas coisas que você também não curte tanto, você vive em paz. E isso é doação, isso é dividir a vida com alguém. Eu acho que o maior erro é as pessoas entrarem no casamento e esquecem que estão casados e acham que ainda estão sozinhos, que a vida ali só no namoro, onde você discute e cada um vai pra sua casa. Não é assim. Você discute e você tá dentro da mesma casa, então você tem que relevar. E uma outra coisa, mas que isso vai ser tema para outro vídeo aqui desse quadro Vida de Casado, que já fazia que eu não gravava pra esse quadro, que é sobre o perdão, que é uma coisa também que é um divisor de águas dentro do casamento. Mas isso eu vou falar em outro vídeo sobre perdão, porque foi uma coisa que marcou muito a minha vida também, marcou muito o meu casamento. E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você que está em um casamento ou pra você que vai entrar em um. Quis compartilhar isso com vocês porque foram aprendizados que com certeza somaram muito pra minha convivência com o Marcos
E a gente tem vivido, graças a Deus, um casamento muito feliz, muito abençoado, de plenitude mesmo. E a plenitude que eu falo não é, ai, eu estou feliz porque nós estamos tendo uma vida financeira maravilhosa, porque a gente tem viajado muito, porque a gente tem... Não é isso. É você estar feliz com o seu relacionamento, independente do que você está vivendo. Você pode estar passando perrengue, você pode estar passando dificuldade, problemas, enfim, mas se você tá ali fortalecido com o seu marido, com a sua esposa, com o seu esposo, você se sente feliz no seu casamento, independente de como as coisas acontecem ao seu redor. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido válido pra você. Se você gostou, comenta aqui embaixo se você tem alguma dica, alguma coisa em relação a casamento para um próximo vídeo. Por exemplo, eu queria que você comentasse em relação a isso, aquilo. Deixa aqui embaixo que eu penso também algo a respeito. Como falei, sou uma pessoa ainda que tem pouca experiência em casamento, porém acredito que o pouco que eu sei eu posso acrescentar aqui na internet. Deixe seu like nesse vídeo, comenta, tá? Se inscreve nesse canal se você é novo por aqui. E a gente se vê por Instagram, e sigam lá, @tudoemdosedupla. Estamos por lá nos stories todo dia, com muito conteúdo novo e legal também no feed. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!